Então, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso encontro, né? O nosso encontro. Eu vou comentar aquele texto que passei para vocês, né? Ontem não deu para eu postar o vídeo, que a internet estava muito ruim, mas hoje eu vou postar. A da aula de ontem estava muito ruim, né? Então a gente ficou difícil de postar. Então eu vou postar hoje, né? E eu vou compartilhar a tela que a gente vai comentar um pouco sobre o ordenamento territorial, o texto que eu postei que eu coloquei ontem para vocês sobre conflitos de interesse no ordenamento territorial da Amazônia brasileira, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre esse texto, né? Que ele ajuda, ele exemplifica muito do que nós comentamos, do que nós falamos, né? Por quê? Porque quando se vai falar em conflito de interesse, quando vai falar em conflito de interesse no ordenamento, né? Que é essa ideia que ele vai comentar. Então, quando a gente fala desse chama de conflito de interesse, né? Quando ele fala disso aqui, né? Conflitos de interesse no ordenamento da Amazônia brasileira, então a gente começa a recuperar aquele primeiro elemento que nós falarmos do ordenamento, né? Então, o ordenamento ele atende a um conjunto de interesses, né, que estão esposados dentro do bloco no poder, né, dentro do bloco no poder, né? O problema é que esses interesses que estão no bloco no poder, eles não são os únicos que imperam na sociedade. E eles também são interesses que se alteram, porque o bloco no poder se altera, né? Se altera. Então, a história da Amazônia, a história do ordenamento territorial da Amazônia, ela passa por esse processo, por essa metamorfose de um conjunto de interesses que vão estar presentes nas políticas para ordenamento territorial, né? Para ordenamento territorial, né? Então, essas políticas de ordenamento territorial, elas começam a ficar mais intensas na Amazônia, sobretudo na segunda metade do século XX, com digamos assim, a partir de 1966, com a chamada Operação Amazônica. Por quê? Porque a partir da Operação Amazônica, o bloco no poder ele vai primeiro inventar a região, né? Ele vai inventar a região, porque ele vai inventar a região associada ao planejamento, né? Eu não estou dizendo que antes não havia isso. Então, na época do Getúlio Vargas, ele inventa a SPEVIA, que é a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Então, ele tenta delimitar mais ou menos aí o que seja Amazônia, mas é somente a partir da Sudã, a partir da Operação Amazônica, em 1966, que você vai inventar a Amazônia enquanto uma região de planejamento, né? Então, sobre essa região de planejamento, vai incidir todo um ordenamento jurídico, né? que vai um ordenamento jurídico que vai viabilizar um conjunto de ações
um conjunto de ações para a Amazônia, né? O problema é o seguinte, que de 1616 até mais ou menos 1966, ou seja, 3 séculos e meio, durante 3 séculos e meio, basicamente, a ligação da Amazônia, a dinâmica da Amazônia, ela está fundamentalmente associada ao que acontece no mundo e não o que acontece no Brasil. Né? Então, ela tá muito ligada às dinâmicas que acontecem no mundo. Né? Então, os processos, as metamorfoses nas unidades, nas entidades políticas que comportam essa grande fração que hoje a gente chama de Amazônia, isso está muito relacionado ao que acontecia no mundo. Né? Até esse termo, Amazônia, esse termo é um termo muito recente para nós, né? Muito recente para nós. Então, podemos dizer que ele, de fato, ele vai se generalizar a partir de 1950, com a SPEVIA, que é a Superintendência de Plano de Valorização Econômica. Porque antes eu não tinha uma ideia de região amazônica. O que eu tinha era o Vale do Amazonas, né? Então, o Vale do Amazonas tinha o Rio Amazonas, seus vários, a bacia amazônica, melhor dizendo. Então, a Amazônia correspondia a esse vale, né? Mas não tinha uma coisa chamada, um conceito de Amazônia, uma ideia de Amazônia, né? Uma configuração espacial de Amazônia. Não tinha, mesmo porque a região nunca foi trazida como um ente de planejamento. A primeira vez que esse ente de planejamento é trazido pelo Estado é em 53, com a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Né? E depois com a Sudã em 66, com a Operação Amazônica. Né? Então, em 3 séculos e meio, o que é que vai acontecer? 3 séculos e meio, eu tenho a formação do que eu chamo de meio natural da Amazônia. Né? Então, isso significa dizer o seguinte, que pelo Vale do Amazônia, né, seja na várzea, seja na terra firme, seja na floresta, né, vai se espalhar povos, né, vai se espalhar povos e população, vai se espalhar modos de vida, né, vai se espalhar quilombolas, vai se espalhar extrativistas, vai se espalhar ribeirinhos, né, vai se espalhar indígenas, vai se exterminar indígena, vai se espalhar camponês, o caboclo camponês, quer dizer, ele vai proliferar por esses 3 séculos e meio, ele vai se espalhar pela Amazônia, né? pelo Vale da Amazônia. Né? Sobretudo, quando eu estou falando, sobretudo nas áreas que estão distantes da cidade. Né? Das áreas que estão distantes da cidade. Então, ele vai se espalhar, sobretudo na margem, no caso do Ribeirinho, ele vai se espalhar na margem do rio, onde não está localizada a cidade. No caso do agricultor camponês, ele vai se espalhar pelo centro, né? E pelo centro também vai estar o extrativista, e mais afastado do centro vai estar os indígenas, vai estar os quilombolas, vai estar o mocambo. Né? Quer dizer, nas cidades que surgem às margens do rio, nesse período de 1616 a 1966, nas cidades que surgem às margens do rio, vai morar quem tem dinheiro para poder adquirir terra. Quem não tem, vai se afastando cada vez mais da cidade. Vai para as margens do rio ou vai para o centro mesmo. O centro que fala é o lugar afastado da beira. A beira é onde tem a vida. O centro é onde está afastado de tudo. Então, no centro, originalmente não tinha iluminação elétrica, não tinha estrada, não tinha serviços, né? O centro. Né? Obviamente que a partir do momento que a cidade ela vai se espalhando, crescendo, esse centro
ele vai se tornando também mais distante ou vai se metamorfoseando, mas isso é já outra conversa. Tá? O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que foram 3 séculos e meio onde modos de vida diferenciados se espalharam pela Amazônia, né? E aí o primeiro Estado português, depois o Estado brasileiro, ou a elite portuguesa, depois a elite brasileira, ela não tinha condições para fiscalizar, para demarcar a terra dela, né? Então, as pessoas sabiam onde começava a terra, mas geralmente não sabiam onde começava a terra, mas não demarcavam, né? Então, isso vai possibilitar que camponeses, ribeirinhos, né, agricultores camponeses, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, vão morar numa terra, vão usar uma terra, mas não vão ter título da terra. Não vão ter título da terra, né? Então, isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque quando chega a Operação Amazônica, a partir de 1966, né, quando a região ela é inventada enquanto um ente de planejamento, né, quando ela é inventada enquanto ente de planejamento, né, o que acontece? Né, 2 ações vão incidir sobre ela, é a ação estatal e a ação privada, né? Isso na visão do autor, né? Só estou tentando reconstruir o raciocínio do autor, né? E ampliar, obviamente. Então, por quê? Porque na Operação Amazônica eu tenho um bloco no poder, né? E a Operação Amazônica ela foi executada por um Estado hegemonizado por o capital, seja ele nacional ou internacional, né? Então, esse bloco no poder ele vai, quando ele vai inventar a Amazônia enquanto região de planejamento, né, ele vai disponibilizar áreas, ele vai disponibilizar incentivos fiscais, né, que vão ser atrativos por tudo que eu falei ontem, eles vão ser atrativos para esses investidores, para esses investimentos, para esse imigrante. O problema é que quando isso chega, né, quando esse imigrante chega, quando esse investidor chega, o que vai fazer? Vai fazer com que essa região que foi inventada, região de planejamento, né, o Amazônia enquanto uma região de planejamento, ela seja alvo de conflito, ela vai ser palco de conflito, ela vai ser produto de conflito, ela vai ser condicionante de conflito, né? Por quê? Ela vai ser condicionante de conflito porque já havia na Amazônia 3 séculos e meio de ribeirinho na margem do rio, de quilombola aquilombado, indígenas, povos da floresta, agricultores, né? Então, eles vão estar lá vivendo a vida deles e nunca nenhum teve preocupado em ter título da terra. Não. Né? Mas o que acontece? Né? Quando o grande projeto vem, quando a hidrelétrica vem, quando a ferrovia vem, quando a mineração vem, quando a agropecuária vem, ela vai reivindicar essa terra que, às vezes, o quilombola está morando nela há 300 anos. Né? Então, aí reforça aquilo que estava comentando ontem, que é a ideia de Amazônia enquanto fronteira, que é a chegada do estranho. Né? E aí a fronteira enquanto espaço de conflito. E a fronteira só termina quando termina o conflito. Né? Um conflito. Então, a invenção da Amazônia enquanto uma região de planejamento e as políticas decorrentes dessa atitude, elas vão ser acompanhadas da invenção da Amazônia enquanto fronteira, né, e do acirramento de conflitos, né, conflitos decorrentes da chegada do estranho. E o primeiro conflito que se tem muito claro é o conflito pelo uso do território.
né? Então, os investidores eles vão querer usar o território para hidrelétrica, para mineração, para pecuária, para uma série de coisas, né? E que são usos excludentes, quer dizer, eles vão excluir dos seus planos as pessoas que estavam no lugar há muito tempo, né? Estavam no lugar há muito tempo, né? Então, por isso que se fala, inicialmente o conflito se manifesta aí, né? Esse é o primeiro nível do conflito, né? O conflito decorrente da situação de fronteira. Aí vamos agora olhar de maneira mais detalhada um pouquinho como é que dentro da Amazônia vai se desenrolar esses conflitos, né? E esses conflitos eles são protagonizados por dois grandes agentes, é o Estado e a iniciativa privada, né? Esses dois agentes eles não são excludentes, né? O Estado, ele sempre, como sendo o Estado da sociedade onde ele está inserido, ele trabalha pela reprodução dessa sociedade, né? E ao trabalhar pela reprodução dessa sociedade, ele vai trabalhar pela reprodução dos interesses hegemônicos dessa sociedade. E ao trabalhar pelos interesses hegemônicos dessa sociedade, ele vai trabalhar pela reprodução dos interesses da iniciativa privada hegemônica dessa sociedade, né? Iniciativa privada quer dizer o seguinte, que a preocupação toda é na apropriação individual dos lucros, né? Iniciativa pública quer dizer que há uma preocupação em ter uma mínima distribuição desse lucro, né? na forma de serviços, por exemplo, imprescindíveis à sustentação da sociedade, né? Dizer que um Estado é um Estado capitalista significa dizer que ele está preocupado com a reprodução da lógica capitalista, né? E essa reprodução significa a reprodução também da força de trabalho, porque só tem capitalismo porque é preciso força de trabalho, né? Quer seja para fornecer a mais-valia, quer seja para comprar. Então, se essa força de trabalho está distante do mercado, então ela não pode comprar, né? Ela não pode comprar. Então, é preciso que essa força de trabalho ela tenha um mínimo de poder de compra, né? De poder de compra. Obviamente que o capitalismo se tornou tão heterogêneo, tão complexo, que ele não vive somente da compra da força de trabalho, né? Então, quando eu mencionei numa dessas aulas que um dos segmentos que controla o Brasil são as empreiteiras, é porque o Estado ele celebra contratos de grandes empreiteiras para realizar determinadas obras. Então, o que significa isso? Significa que o ente empreiteira vendeu um serviço para um outro ente chamado Estado. Um ente chamado Estado, né? E, ao vender para um ente chamado Estado, também a empreiteira vai gerar emprego, né? Então, nunca na sua história o capitalismo se manteve apenas do mercado. Não é? Dizer que o mercado é o útero do capitalismo, isso não tem muito fundamento, não. Sabe? Dizer que o capitalista é um cidadão competente, é um cidadão racional, é um cidadão que calcula todos os seus movimentos, calcula todos os seus investimentos e que venceu na vida porque teve sucesso, isso nenhum canto do mundo teve. Não é? Então, o capitalismo ele só prosperou, primeiro, porque ele teve um apoio incondicional do Estado, das políticas do Estado. Das políticas do Estado. Segundo, porque ele vai utilizar de mecanismos, né, que são extremamente imorais. Tá?
imorais. Então, ele vai se utilizar da corrupção, ele vai se utilizar do tráfico de drogas, ele vai se utilizar do comércio de armas, ele vai se utilizar do comércio sexual, ele vai se utilizar disso daí para a reprodução do seu dia, ele vai se utilizar disso. Né? Então, categorias como honestidade ou desonestidade não cabe para olhar, para analisar o capitalismo. Né? Categorias como moral ou imoral também não cabe para analisar o capitalismo. O capitalismo, ele foca, a reprodução do capital, ele foca para mecanismos que garantam a reprodução mais rápida do capital. Né? Então, o comércio de drogas, seja ela coca, seja ela droga sintética, é algo que reproduz rapidamente o capital. Né? O tráfico de armas também. Né? A corrupção também. Também. Né? E nem eu que estou falando. É o David Harvey, nas 17 contradições do capitalismo. Eu só quero dizer assim, que de inocente, de transparente, o capitalismo não tem nada. Não tem nada. Falar em capitalismo é falar em intransparência. Intransparência. Por isso que não adianta exigir que o capitalismo seja democrático. Porque se é democrático, não é capitalismo. Se é transparente, não é capitalismo. Se não polui, não é capitalismo. Se não degrada a condição humana, não é capitalismo. O capitalismo só é capitalismo porque polui, degrada a condição humana, é intransparente e é antidemocrático. Né? E não sou eu que estou falando. O Boaventura de Souza Santos, vários outros autores. Eu só estou apenas repassando muitas coisas que eu concordo. Né? Que eu concordo. Certo? Só para dizer o quê? Que quando fala que na Amazônia atuaram no processo de ordenamento o ordenamento territorial dos grandes entes, que é o Estado e a iniciativa privada, eu estou dizendo que são dois entes diferentes, né, que às vezes têm interesses diferentes, mas eles frequentemente agem de modo associado. Né? De modo associado. Então, não tem muito fundamento dizer que a iniciativa privada ela é antagônica à iniciativa do Estado. Às vezes não tem muito fundamento isso, dependendo da ação que tu coloca. Né? Está dando para acompanhar meu raciocínio? Sim, professor. Está dando? Olha, como eu falei para vocês, eu tenho um péssimo hábito de acreditar que estão entendendo o que eu estou falando, então eu vou falando. Né? Então, se vocês não entenderam, vocês vão falando. Depois não vão me mandar mensagem no Zap. Eu não entendi, que eu não vou responder, porque eu não tenho tempo. É aqui que é para falar. Vamos lá, então. Aí, então, eu estou tentando caminhar para mostrar essas contradições de interesses no ordenamento territorial, tá? Então, o primeiro nível de contradição é a contradição entre a invenção da Amazônia enquanto uma região de planejamento, né, associada a um conjunto de ordenamentos jurídicos que viabilizam investimentos e incentivos fiscais, portanto, atrai interesses, né, nacionais e internacionais para a região. Essa invenção ela entra em contradição com a ideia, com os N modos de vida que há na região, né, gerados a partir de 3 séculos e meio de produção do espaço, né, porque a invenção da Amazônia, como nós falávamos ontem e na aula de sexta-feira, a invenção da Amazônia ela é baseada numa ideia de natureza enquanto fonte de recursos, de espaço areal e de vazio demográfico. Então, na cabeça do investidor, o que interessava era realizar aquela obra, era o pensamento único. Então, preciso realizar, eu preciso estabelecer a planta industrial, preciso estabelecer a hidrelétrica, custe o que custar. Então, a ideia que ele trabalha, então, aí tem o digamos assim, o primeiro choque de interesses. O segundo choque de interesses é entre esses dois atores, Estado e iniciativa privada,
né? Esses dois atores aí, eles vão se chocar muito com o interesse da sociedade civil, né? Da sociedade civil. O problema é que essa sociedade civil na Amazônia, assim como a sociedade civil brasileira, ela é profundamente gelatinosa, como fala o Antônio Gramsci, um filósofo italiano, né? Ele fala que a sociedade, ele falava da sociedade da Itália, né? Na época que ele escreveu, que foi a início do século XX, num período de ascensão do Mussolini na Itália. Mussolini mandou ele para a cadeia, né? O Gramsci, a história do Gramsci é uma história profundamente apaixonante, Antônio Gramsci, né? Para você ter uma ideia, ele era muito estudioso, ele era um corcundinha, ele tinha um corcundinha, né? Então, ele sempre foi visto na escola como um patinho feio, como uma coisa assim, sabe? Então, ele, basicamente, do inconsciente dele, para descontar isso, ele resolveu, digamos assim, acreditar nele, né? Nunca deixou de acreditar nele, e se tornou deputado pelo Partido Comunista Italiano, né? E por conta disso foi para a prisão. Aí na prisão ele só pedia duas coisas na prisão. Ele pedia caderno e lápis, ou caderno e caneta. E age o Gramsci se desembestar a escrever, né? Então Gramsci ele escreveu os chamados cadernos do cárcere, né? Então, nesses cadernos do cárcere, para vocês terem uma ideia, ele citava Marx de cabeça, quem não tinha nenhum outro livro, e para esconder que ele estava citando Marx, porque ele já estava preso porque era comunista. Aí escrever sobre comunista na prisão era o fim da picada, ele ia ser morto. Aí ele inventava pseudônimos para o Marx e para o Lenin, né? Então, para o Lenin ele chamava de elite, né? Porque o nome do Lenin todo é Vladimir Ilyich Ulyanov, né? Vladimir Ilyich Ulyanov, né? Então ele chamava o Lenin de Ilyich, né? Ele chamava o Marx de vários apelidos. Um dos apelidos do Marx era Corifeu da Filosofia. E ele chamava o marxismo de filosofia da praxis, né? Então, muitos dos cadernos do Gramsci foram queimados, mas muitos permaneceram. E aí, esses permaneceram, os estudiosos depois agruparam por temas, aí deu origem a vários livros, como Os Intelectuais e a Organização da Cultura, né? Então, nos Intelectuais e a Organização da Cultura, Gramsci tem uma frase muito linda, lá tem um momento muito lindo, que ele fala, ele debate o seguinte: se há uma separação entre trabalho físico e trabalho intelectual? Aí ele vai dizer não. Ele vai dizer que todo ser humano tem sua filosofia, tem sua cosmovisão, né? Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que na sociedade, que todo ser humano é um filósofo, ainda que na sociedade não possa exercer essa condição de filósofo e tenha se resumido a uma outra condição, que é executar um trabalho de movimento físico, né? Movimento físico. Então, é um autor que vale muito, muito, muito a pena a gente pensar o Gramsci, né? O Gramsci, para vocês que querem um autor para se apaixonar, então Gramsci é uma boa sugestão, né? Então nós falamos disso, falei do Gramsci porque no sentido de mostrar que ele vai pontuar esse processo do Estado, né? Do Estado, a ideia de sociedade civil gelatinosa, né? Então, quando o Gramsci fala da ideia de sociedade civil gelatinosa, ele fala de uma sociedade civil que ainda não tem seus próprios interesses definidos, porque ela fica ora ao sabor do que dizem os partidos, ora ao sabor do que fala o fascismo do Mussolini, né? Então, isso é muito, muito parecido com o que ocorria no Brasil, porque a sociedade civil ela ainda fica muito ao sabor do que o Estado fala e fica muito ao sabor do que os partidos falam. A sociedade civil, dificilmente ela tem autonomia,
sobretudo quando se trata de reivindicação política, né? A sociedade civil tem autonomia, por exemplo, para organizar a festa junina, para organizar torcida organizar, para organizar torcidas de clube de futebol, para organizar Esquadrão da Morte, por exemplo, para organizar a anatomia do tráfico. Ela tem essa autonomia, mas quando se trata da autonomia para pautar demandas políticas, essa sociedade civil ela fica escravizada, subordinada, submissa a partido ao Estado. Então, nós temos uma sociedade gelatinosa. Então, essa sociedade gelatinosa ela não consegue propor um projeto alternativo ao que o bloco no poder coloca. Né? Então, por mais que ela tente esboçar um movimento, esse movimento ele não consegue frear ou não consegue realizar seus intentos. Não consegue. Né? E hoje, mais do que nunca, a sociedade civil piorou. Né? Então, tu tens, por conta da falta de estudo, por conta da falta de filosofia, por conta da falta de conhecimento coerente e consistente, tu tens uma sociedade civil que se resume ao WhatsApp, Instagram, Facebook. Entendeu? Então, é um negócio simplesmente se antes não existia, agora mesmo que não tem. Agora, o conceito de sociedade civil basicamente vai ser quase que substituído por rede social. Por rede social. Entendeu? Obviamente que quem entendeu isso foi o presidente eleito. Né? Então, o presidente eleito ele não participou de nenhum debate, né? Se valeu das redes sociais e ganhou a eleição. Eu não vou nem entrar no mérito do conteúdo que era veiculado pelas redes sociais, mas eu vou entrar no mérito de que ele utilizou, ele soube utilizar. Tu tá entendendo? Ele soube utilizar. Eu não vou entrar no mérito do que veiculava, eu não vou entrar no mérito de como utilizava. Tá entendendo? Mas eu estou apenas lembrando Maquiavel. Maquiavel vai dizer: os fins justificam os meios. Então, eu estou dizendo que provavelmente o presidente entendeu muito bem essa máxima do Maquiavel. Né? Então, seguindo. Então, os conflitos nesse ordenamento, eu já coloquei de 2 níveis, né? Aí eles começam a ficar muito latente à medida que a Amazônia ela vai ser palco de um conjunto de políticas. Então, por exemplo, tu tens a primeira manifestação dessa política aqui, né? Tu tens o Programa para a Integração Nacional PIN, na primeira metade da década de 70. Né? Então, quando tu tens essa política, o que é que o PIN vai trazer? Né? O PIN ele vai se estruturar em cima dos eixos de integração. Né? Então, é aqui no PIN que faz que rodovia, que energia, ela passa a se associar com a ideia de desenvolvimento. Então, tem desenvolvimento por quem? Porque tem estrada, porque tem energia. Né? Então, não importa o impacto ambiental disso. Né? Mas tu começa a criar o conceito de que um lugar ele tem elementos de desenvolvimento se ele está integrado em rodovias, porque quando falo em rodovia, eu estou falando em circulação. Então, circula ônibus, circula caminhão, circula bens, pessoas e serviços. Né? E só circula bens, pessoas e serviços também se tiver energia. Vocês já repararam que, frequentemente, onde não tem energia, não tem rodovia? Vocês já observaram? Geralmente, onde não tem energia, não tem rodovia. Não é? Não tem rodovia. Né? Então, a rodovia
ela chama a energia, e a energia chama a rodovia. Os dois é o que se chama na geografia de sistemas de objetos, né? Tanto é que nas rodovias, geralmente nas margens das rodovias, estão os postos de transmissão de energia de voltagem reduzida, né? Não estou falando das linhas de transmissão, que é uma outra coisa, né? Então, o PIN ele vem trazer essa perspectiva de eixos à medida que ele traz a rodovia e a energia, então ele traz os chamados eixos de desenvolvimento, né? Eixo de desenvolvimento, né? Então, é um momento onde se começa a se expandir o sistema de rodovia, se expandir o sistema de energia, né? Então, é um momento onde vai acenar para a perspectiva de generalização de termoelétrica e também da construção das hidrelétricas, né? Então, a ideia, né? Então, quando fala, por exemplo, de eixo de desenvolvimento, é por quê? Porque as margens das estradas de ambos os lados foi fixado 10 quilômetros a margem das estradas, para que 10 quilômetros a cada lado fosse destinado à colonização, né? A colonização. Então, se estabeleceu 10 quilômetros de cada lado, né? Então, a ideia era fixar, construir, né? Construir assentamentos. Então, aqui estava a ideia do INCRA, construir reforma agrária, né? Então, o PIN ele vem trazer o desejo de integrar por meio de estrada e rodovia, né? E, ao mesmo tempo, integrar, ele vem trazendo uma proposta de reforma agrária, e, ao fazer essa proposta de reforma agrária, ele silencia a luta pela terra e coloca como pauta a reforma agrária como sendo um projeto emanado de cima, ou seja, do Estado, né? Então, a luta pela terra é uma proposição de baixo, né? A reforma agrária é uma proposição de cima, nesse aspecto que estou falando aqui, né? Então, quando o INCRA fala da reforma agrária, ele fala de algo que vem de cima, né? Para silenciar a luta pela terra, né? Então, há um projeto de Amazônia, uma proposição de ordenamento territorial. Então, eu construo a estrada, eu levo energia, e à margem dessa estrada eu trago assentados que vão construir vilas, vão construir cidades, vão povoar essa margem da estrada, e assim vão inventar cidades, vai se dinamizar a região, e, consequentemente, vai se eliminar da região aquele traço de vazio demográfico. Né? E aí, aquele lema de terras sem homem para homens sem terra, que ele foi banalizado, né? Então, ele foi banalizado. Então, aí, a ideia era pegar e trazer a colonização para as margens das rodovias, né? Então, aí tu inventa uma coisa chamada Transamazônica. Então, como o autor coloca, a colonização agrícola, especialmente ao longo da Transamazônica, foi um fracasso, né? Pois as condições ecológicas não foram devidamente compreendidas e, consequentemente, a sustentabilidade foi avaliada de maneira muito positiva, né? A sustentabilidade foi avaliada de maneira muito positiva, né? Então, o que se acreditava? Se acreditava que trazer colono e ocupar gerava produtividade, e não foi isso que aconteceu. Para se ter uma ideia, até hoje a Transamazônica não é totalmente asfaltada. É mínimo o trecho dela que é asfaltado. Tá?
Então, aqui eu tenho uma proposição de sentido para a Amazônia, né? E uma proposição que está na ideia de bloco de poder, né? Então, essa proposição do PIN, ela vai se casar, ela vai ser traduzida na Amazônia com os PDAs, né? Então, o primeiro PDA vai pleitear para a Amazônia uma vocação de fronteira agrícola, né? Igualmente o PIN, né? Traduzindo o PIN, que é a ideia de vila rural. Muito bem, né? Então, aí depois do PIN, eu passo a ter um outro programa, né? Um outro programa, deixa eu pagar isso aqui. Eu copiei e colei a mesma coisa, né? Depois do PIN, eu passo a ter um outro programa, né? Que é o chamado Polo Amazônia, né? Então, se no PIN a ideia era construir eixos, né? Eixos rodoviários, sobretudo associando rodovia e energia, e esses dois associando povoamento, né? Agora, eu tenho um segundo momento dessa história do planejamento e ordenamento territorial da Amazônia, eu tenho a história do Polo Amazônia, né? Que é a construção daquela perspectiva, né? Daquela perspectiva que nós falávamos numa das aulas, né? Né? Que é a construção de polos, né? A construção de polos de crescimento, né? Então, o que é que se acreditava? Se acreditava que nós elegeríamos determinadas regiões prioritárias, né? Nessas regiões o Estado ia focar com investimentos, né? Aí, essas regiões elas configurariam polos. Esses polos aí teriam a função de atração, de atrair investidores. Então, um polo siderúrgico atraía investidores relacionados à siderurgia. Um polo agrícola atraía investidores relacionados à agricultura. E assim por diante. Então, esses polos eles cumpririam a função de atrativo. Aí, nesse processo de atração, teria o crescimento. Não é? Então, aí que tem a ideia dos chamados polos de crescimento e desenvolvimento. Né? Polo de crescimento e desenvolvimento. Né? Aí o que acontece? Esses polos de crescimento e desenvolvimento, eles nem sempre eles vão alcançar o seu intento. Né? O intento que eles vão alcançar, frequentemente, é o quê? É fazer com que a Amazônia atraia cada vez mais capital. Ou melhor, atraia cada vez mais atenção de capital em busca de vantagens. Em busca de vantagem. Né? Então, por exemplo, em 73, uma comissão de... 73, a gente está falando um período já que estamos na crise do petróleo. Né? Então, um grupo de empresários japoneses visita o estado do Pará. E eles vêm com o propósito de construir uma planta de produção de alumínio primário. Né? Mas eles começam a ficar decepcionados, porque eles vão perceber que somente o concreto gasto para construir a usina, que geraria energia para a fabricação do alumínio primário, somente esse concreto seria suficiente para construir 2 vezes a planta industrial. Vai ficar decepcionado. Não, a gente não vai construir. Aí o governo brasileiro o que é que diz? Não. A gente constrói hidrelétrica para vocês. Aí o governo brasileiro construiu a Eletronorte,
o principal objetivo dela era construir Tucuruí. Né? As empresárias, não, mas a gente vai embora, a gente não consegue fazer. Não, mas eu construo para vocês a Company tal, que é a Vila dos Cabanos. Aí o Estado cria uma autarquia chamada Codebá, faz o processo de desapropriação das pessoas que moram lá há séculos e cria uma planta, uma cidade planejada, com teatro, ginásio, cinema, coisa que Barcarena nunca tinha visto. Então o Estado constrói. Tá bom para vocês, empresários? Não, a gente vai embora. Tá bom? Faz o seguinte, eu construo o porto para vocês. Aí o Estado constrói, a Companhia das Docas, ela vai construir o porto para de Barcarena. Tá bom para vocês? Não, a gente vai embora. Faz o seguinte, vocês podem utilizar energia elétrica subsidiada por 30 anos. Tá bom para vocês? Tá, a gente fica. Então, é isso que se chamou polo de crescimento e desenvolvimento, gente. O Estado contraindo dívidas muito grandes para viabilizar o território, para construir no território vantagens comparativas para que esse empreendimento ficasse aqui. Só para dizer que iria gerar emprego e renda, inclusão social, ao preço de um endividamento imenso, ao preço de um dano ambiental imenso, ao preço de um subsídio de energia imenso. E é desde aí que a nossa energia começa a ser uma das mais caras do mundo, porque o Estado abriu mão para o empresariado. Então, isso significa dizer que ele vai ter que cobrar de alguém o que ele deu para o empresariado. Vai ter que cobrar de alguém o que ele deu para o empresariado. Né? Então, ele pegou e beneficia o empresariado com um lado para cobrar da sociedade civil do outro. Né? Então, inicialmente o consórcio era Vale do Rio Doce e a Nippon Aluminum Company. Né? A Vale tinha 51%, nessa época ela era estatal, e a Nippon Aluminum Company tinha 49%. Né? Então, quando terminou o subsídio da energia, né, aí ficou mais difícil o processo de produção de alumínio, porque produzir alumínio significa... O que é o alumínio? O alumínio ele é energia sólida. Né? Então, ele é um metal, uma liga que mais consome energia. Né? Mais consome energia. Então, quando terminou o subsídio, o que acontece? Antes um pouquinho de terminar o subsídio, o que a Alumínio Company fez? Você já sei, vou construir uma termoelétrica aqui. Então, a ideia era o seguinte, a ideia é que os navios, construir uma termoelétrica em Barcarena, né? Porque os navios japoneses saíram daqui com lingote de alumínio, atravessavam o Atlântico, contornavam o Cabo da Boa Esperança, pegavam o Pacífico, até chegar no Japão. Aí, na volta, eles voltavam vazio, aí eles pegavam carvão lá da África do Sul. Eu vou para Alvorada, tá? Não tem nada nem para fazer suco, mas já não vai ficar olhando para o Daniel. Tá. Aí, na volta, eles pegavam, lá na África do Sul, eles pegavam carvão, aí eles traziam esse carvão para cá, para Barcarena, para abastecer a termoelétrica. Essa é a coisa. Chegaram a demarcar a área, Barcarena. Então, só esse ato de demarcar a área já atraiu muita população, o empreendimento. Só que não foi autorizado. Não foi autorizado. Né? Aí, tudo bem. Aí, o que eles fizeram? O que a Nippon Aluminum Company vai fazer? Vou fazer o seguinte, Como vamos assim não foi autorizado, professor?
o Ministério Público embargou. O Ministério Público embargou. O Ministério Público, o Ministério do Meio Ambiente embargou pelo dano que isso ia causar. Pelo dano que isso ia causar. Né? E aí, então, o que é que eles fizeram? Vamos entrar no leilão de Belo Monte, então. A gente ganha Belo Monte, aí a energia fica continuar conosco. Né? Aí eles perderam o leilão do Belo Monte. Né? Aí, quando eles perderam o leilão do Belo Monte, o que a Nippon Aluminum Company faz? Eu vou vender meu segmento. Ela vende o segmento dela, de alumínio. Aí que entra a Hidro. Nessa altura, a Vale já era privatizada. Né? Então, entra a Hidro. Né? A Hidro. Né? Então, só para dizer isso, quer dizer, eu tenho uma proposição de ordenamento, né, que nessa ideia do Polo Amazônia, que é um crescimento muito artificial. Isso só mostra para você o que eu estava falando anteriormente, né, que uma empresa capitalista ela não cresce por suas virtudes. Ela não cresce. Essa história de competente, de capaz, de inteligente, de proativo, de dedicado, está entendendo? Isso aí é importantíssimo para a nossa casa, para a gente ser a nossa casa. Né? É importantíssimo na nossa casa de ser. Entendendo? Mas dizer que esses valores devem... esses valores que determinam o nosso sucesso, isso aí é um discurso competente, como fala a Marlene Chauí. Né? Quem de nós não gosta de ser chamado de competente, de proativo, de dedicado, sabe, de esforçado, né? de um atleta da geografia, digamos assim, um cara que não abre mão do seu sonho. Todo mundo gosta. Agora, dizer que é isso que determina o resultado da tua... É isso que determina a tua carreira acadêmica, o teu percurso acadêmico? Claro que não. Claro que não. Mas é isso que o capitalismo quer, que a gente acredite que tudo começa e termina na atitude individual. Tá? Ele quer que eu acredite que as pessoas, né, não tiveram oportunidade porque não quiseram. Né? Não tiveram sucesso porque não se dedicaram, não se esforçaram. Sabe? Não deram tempo suficiente. Isso é um grande engano. Isso aí é o que o capitalismo quer que eu acredite, que tudo é uma questão de meritocracia. Só que ele mesmo não se aplica o termo da meritocracia, porque as empresas capitalistas elas não seriam nada, absolutamente nada, se elas não fossem esposadas no útero do Estado, ou se elas não fossem presenteadas com uma série de vantagens. Tem um livro de um chinesinho, deixa eu ver se eu encontro aqui na estante. Né? Tem um livro de um chinesinho que eu gosto muito. Não está por aqui. Eu não sei onde é que está. Né? Um chinesinho chamado Hong Xingshan. Hong Xingshan. Não é Chutando a Escada. Chutando a Escada. Né? O livro, ele pergunta mais ou menos o seguinte, vem cá, os países capitalistas centrais, como a Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, eles fizeram isso que eles aconselham países como o Brasil a fazer? Eles fizeram privatizações? Eles fizeram abertura econômica? Eles fizeram livre? Eles fizeram isso? E o crescimento deles foi por conta disso? Aí o Hong Xingshan vai dizer, claro que não, eles não fizeram nada disso. Nada disso. Está entendendo? Eles foram protegidos até a medula pela ação do Estado. Tá?
Então, esse negócio de dizer capitalismo livre e concorrência, isso não existe. Né? Mesmo porque a liberdade não existe. A liberdade não existe. Então, é que eu estou tentando pontuar aqui para mostrar para você um pouco dessa ideia que estava no Polo Amazônia, né? No Polo Amazônia. Então, como é que no Brasil, como diz lá o Roberto Schwartz, como é que no Brasil as ideias elas estão fora do lugar, né? Então, eu trago uma ideia de polo de crescimento e desenvolvimento que é na Europa, né? Mas eu não trago a sociedade da Europa, eu não trago o Estado europeu, eu não trago as políticas europeias, eu trago só o modelo. Aí, quando esse modelo ele tenta ser copiado aqui, ele causa esse desastre, que são os polos de crescimento e desenvolvimento que se estabeleceram aqui. Desastre em todo sentido, desastre ambiental, desastre econômico, desastre social, né? E, sobretudo, desastre econômico, ambiental e social. Desastre econômico porque o milagre econômico que foi o signo em que isso é gestado, ele trouxe como consequência uma série de endividamento, né? Um endividamento muito grande, né? Acompanhado desse endividamento muito grande veio impacto econômico, um impacto ambiental muito grande e um impacto social maior ainda. Olha quantos municípios surgem a partir dos grandes projetos. Olha quantas periferias surgem a partir dos grandes projetos. Olha quantos surgem. Mas vamos lá, seguindo. Aí eu tenho outro momento também, né, dentro da Amazônia, que também tenta recuperar a ideia de desenvolvimento, né? Um outro que o autor situa, que são os planos de desenvolvimento rural, né? É onde eu também tento recuperar a ideia de fronteira, né? De fronteira amazônica, né? Mas a partir de uma perspectiva de integrar o agricultor familiar, né? Então, é uma espécie de disseminar a perspectiva daquilo que Ulisses chamava, que eu achava muito engraçado. Ulisses é um colega do MST, um grande liderança do MST que faleceu, acho que faz 2, 3 anos que faleceu, não me lembro direito, mas Ulisses falava de agronegocínio, né? Então, eu tenho a Cargill, que é o grande agronegócio, né? E eu tenho os programas de desenvolvimento rural integrado, que vão incentivar, por exemplo, que o agricultor familiar ele crie gado, né, associado a friboi, por exemplo. Né? Ele crie frango associado a sadia, associado a perdigão. Né? Então, eu dissemino formas de associativismo, de associativismo produtivo, mais vinculado à cadeia do agronegócio. Né? Então, isso vai ser muito forte, por exemplo, em Rondônia. Rondônia, tu tens uma criação familiar de pecuária, né? Então, tu tens o chamado, entre aspas, pequeno produtor, né? Que está integrado às grandes cadeias produtoras de carne, né? Então, isso vai ser semeado nesse plano aí. Aí se me pergunta, professor, isso é ruim? Eu disse que não se trata de ruim ou bom, né? Mas se trata de perguntar bem assim, e quando a cadeia for quebrada? Quando a associação for quebrada? Ou então, por que esse associado ele tem sempre que ficar fornecendo matéria-prima? Por que ele não fornece outra coisa? Né? Por que ele não fornece outra coisa? Né? Então, geralmente, no processo de associação, o integrado, o chamado agricultor familiar, ele sempre está condenado a fornecer matéria-prima. Não é? Então, nesses projetos de desenvolvimento rural, frequentemente acontece assim. Então, tu tens, por exemplo, os agricultores
integrados à produção de Dendê. O que é que eles vão fornecer? Vão fornecer fruto fresco colhido. Tu tem os extrativistas de açaí em Cametá, por exemplo. O que é que eles vão fornecer? Vão continuar fornecendo o açaí. Quer dizer, eles continuam fornecendo a matéria-prima sem qualquer valor agregado. Qualquer valor agregado. Esse é o problema. Tá? Muito bem. Aí, obviamente, tem uma outra fase, que é a fase mais potente desse ordenamento, que é dos megaprojetos. Aí eu estou falando de Carajás, eu estou falando dos grandes projetos de integração, integração, que estão associados a ideia de polo crescimento e desenvolvimento, Então, aí eu estou falando de hidrelétrica, estou falando de ferrovias, de rodovias, Eu estou falando nesse processo aí, Nesse processo que aí uma coisa muito emblemática, muito que exemplifica esse projeto, essa coisa, é o Grande Carajás, Então, o objetivo do Grande Carajás foi estabelecer um conjunto de infraestrutura que relaciona estrada, ferrovia, porto, aeroporto, que liga isso, que faz com que isso se integre à hidrelétrica, por exemplo, e à ferrovia. Então, eu passo a ter um ordenamento da cidade profundamente associado aos interesses da produção mineral, que é o interesse digamos assim, da produção de commodity. Então, até essa década de 80, mais ou menos, até o final da década de 80, mais ou menos, eu tenho essa perspectiva de ordenamento territorial, que eu poderia chamar uma perspectiva desenvolvimentista, que prega rodovia, que prega energia e que prega a produção de matéria-prima. Então, esse, digamos assim, é um grande paradigma. A questão é que, desde 72, essa perspectiva desenvolvimentista vai ser questionado na Europa. Tanto é que é na década de 70, sobretudo a partir da crise do petróleo, que a Europa vai exportar toda a sua planta industrial, de indústria de base, por exemplo, países, continentes como a Europa, o Japão mesmo, eles vão exportar aquelas indústrias, eles vão exportar as indústrias que são grandes consumidoras de energia, que são grandes poluidoras e que não geram grande valor agregado. Eles vão exportar isso. Eles vão exportar. Porque já na década de 70 começa a se dar conta da finitude do recurso fóssil, do recurso energético. Então, começa a ver o discurso de uma outra perspectiva. Começa a se perceber que a finitude, começa a se perceber isso aqui, a finitude dos recursos energéticos. Aí, quando se percebe a finitude dos recursos energéticos, começa a se falar numa coisa a nível de mundo que é em desenvolvimento sustentável. Começa a se criar toda uma agenda com vistas a inaugurar uma outra perspectiva de desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável. Uma das primeiras perspectivas foi essa aqui.
desenvolvimento sustentável não quer dizer que o capitalismo deixou de ser capitalismo. Desenvolvimento sustentável quer dizer apenas o seguinte, que a reprodução do capitalismo é insustentável se for baseada tão somente no paradigma desenvolvimentista alicerçado em rodovia, energia e produção de matéria-prima. Né? Desenvolvimento sustentável significa considerar, né, a própria terra, a própria natureza, o recurso natural, como um insumo fundamental no processo de reprodução do capital. Então, se não houver natureza, se não houver recurso natural, não tem reprodução do capital. Então, aí entra o discurso da sustentabilidade. E o discurso da sustentabilidade, ele vai silenciar, ele vai substituir o discurso do desenvolvimento. Ou melhor, o discurso da sustentabilidade, ele vai adjetivar o discurso do desenvolvimento. Né? Aí ele vai fazer com que haja uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Né? Desenvolvimento, porque o capitalismo não abre mão desse mantra, né? Porque o capitalismo ele quer, fundamentalmente, desenvolver, quer dizer, ele quer envolver o lugar com uma outra lógica. Né? O capitalismo ele não quer ser homogêneo, ele quer ser hegemônico. Né? Então, o capitalismo ele quer colocar todos os lugares hegemonizados pela sua lógica. Qual é a lógica dele? É a reprodução da mercadoria. Né? Seja essa mercadoria força de trabalho, seja essa mercadoria natureza. Né? Então, quando falo que o capitalismo ele não quer ser homogêneo, ele quer ser hegemônico, porque o dia que o capitalismo for homogêneo é o dia que ele acaba, porque ele não tem para onde expandir. Né? Porque o capitalismo ele tem várias formas de reprodução. Tem o capitalismo comercial, quer dizer, tem várias formas de produção capitalista. Tem a produção comercial, tem a produção industrial, tem a produção financeira. Né? Mas numa sociedade capitalista, é preciso que convivam relações que não sejam capitalistas. Né? Que não sejam capitalistas. Então, porque essas relações que não são capitalistas, elas são fundamentais para a reprodução do próprio processo capitalista. Né? E elas servem de expansão para o processo capitalista. Mas isso é uma outra aula que você deve pegar, e não acho que geografia econômica ocorre desse tipo. Mas só para dizer o seguinte, que o discurso que se inaugura a partir de Estocolmo de 72, que é da sustentabilidade ambiental, ele é fundamentalmente da sustentabilidade da reprodução do capital. Por que o senhor está falando isso? Porque, fundamentalmente, as pessoas, os de baixo, né, o ribeirinho, o quilombola, o assentado, né, aquele que vive com a terra debaixo da unha, esse continua a ficar condenado a fornecer matéria-prima. Ele continua condenado. Está entendendo? Então, o desenvolvimento sustentável vai precisar que esse ribeirinho não estrague o rio, não estrague a floresta, não estrague a várzea, vai precisar. Por quê? Porque se eu estrago a floresta, se eu estrago a várzea, eu vou estragar uma série de espécies vegetais que vão ser matéria-prima para óleos essenciais de determinada empresa. Então, quando o ribeirinho vai arrebentar com a vida dele, vai arrebentar também com a vida da empresa, porque a empresa não vai ter mais aquele óleo essencial. Então, a empresa começou a perceber que a reprodução do capital estava umbilicalmente associada à reprodução desses modos de vida. Aí não é que a empresa foi tocada por um ato de misericórdia e bondade. Não, ela percebeu aquilo que há muito tempo nós já sabemos, que é justamente a natureza, ela se reproduz de maneira holística, ela é de maneira integrada, sistêmica. Né? É sistêmica. Então, ela vai começar a assessorar o ribeirinho, a criar condições de que esse ribeirinho melhore a sua vida, porque ao melhorar a sua vida, a empresa vai melhorar também. Está entendendo? Aí você me fala, professor, mas isso é ruim?
Novamente digo, não é ruim nem bom. A pergunta é o seguinte, né? Esse ribeirinho continua a fornecer fruto fresco colhido, continua a fornecer semente, continua a fornecer matéria-prima, continua a fornecer isso daí. Tá? Então, esse desenvolvimento sustentável não altera a divisão social do trabalho, não altera a divisão territorial do trabalho, muito pelo contrário, ele chama agora, ele chama toda a sociedade a um pacto, que é o pacto de preservar a natureza. Então, ele é o chamado neodesenvolvimentismo. Né? É um neodesenvolvimentismo, porque ninguém em sã consciência é contra o desenvolvimento sustentável. Ninguém é contra. Né? Mas a pergunta é que as pessoas são a favor, não pelos mesmos motivos. Então, o que motiva um grande conglomerado farmacêutico a preservar a floresta não é o mesmo que motiva o indígena, não é o mesmo que motiva o ribeirinho, não é o mesmo que motiva. Porque a grande conglomerado farmacêutico ela quer se apropriar da floresta. Né? Mas ela quer se apropriar da floresta não porque ela quer um latifúndio da floresta, não porque ela quer cercar a floresta, tá? Não porque ela quer privatizar a floresta, não é isso. Ela quer se apropriar da floresta porque ela quer se apropriar do bem maior da floresta, que é o conhecimento. Então, ela pega, estuda aquilo, estuda a flora, estuda a fauna, e transforma em princípio ativo. E transforma em medicamento, em cosmético, em perfume, em suplemento alimentar, e uma série de coisas. E patentia. Patentia. Depois que ela patenteou, ela vende a patente. Ou melhor, nem sempre. Há casos que vende. Mas o fundamental é que depois que patenteou, ela transforma aquele produto em mercadoria pronto, acabou. Então ela vai querer sempre que a floresta se mantenha em pé. Por quê? Porque ela é boa? Não. Porque a floresta em pé significa que o processo produtivo daquele medicamento, daquele cosmético, daquele perfume, continua. Então a extinção agora vai ser prejudicial para todos. Todos que trabalham nessa perspectiva. Está dando para me entender? Então, o discurso de sustentabilidade ele se torna complexo. 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 Está dando para continuar? Está dando para entender o que eu estou falando, o que eu estou mencionando? Né? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Então, muito bem. Aí, a partir dessa ideia de... Professor? Pode falar. Eu queria lhe perguntar uma coisa que eu li, por exemplo, sobre a Volkswagen tendo criação de gado na Amazônia. Aí eu queria entender como é que foi isso. Foi naquele período dos grandes polos de crescimento e desenvolvimento, onde a Volkswagen ela vai adquirir grande quantidade de terra para criar gado. Está entendendo? Porque nessa época era concedido terra para investidor. Então, a Volkswagen aparece como investidor. Né? Simples assim, como diz aquele projeto. Simples assim. Entende? Simples assim, porque era um empresariado. Né? Então, aí, a partir dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, aí se cria todo um ordenamento jurídico. Né? Um ordenamento jurídico. Esse ordenamento jurídico ele vai culminar, por exemplo, na criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Né? Vai culminar nisso. Né? Quer dizer, vai haver o Estado ele vai cada vez mais se capilarizar. Né? Então, vai ser criado esses mecanismos para fazer com que o Estado, com que representantes do Estado estejam lá na várzea,
estejam lá onde ocorre esse recurso natural, monitorando o uso. Tá? Porque cada vez mais o conceito de recurso ele ganha destaque. Tá? E cada vez mais o Estado ele traz para si a condição de gestor desse recurso. Não é mais a comunidade local, não é mais quem está ali. Está entendendo? Tá? Isso é ruim? Novamente, não se trata de ruim ou de bom. Está entendendo? Que adianta ter uma reserva indígena se, por exemplo, dentro dessa reserva indígena tem garimpo de ouro e uma parte dos indígenas faz pacto com o garimpeiro e permite a mineração. Né? Aí foi-se embora o propósito da terra indígena. Foi propósito. Foi embora. Né? Mesma história, faz pacto com madeireiro. Foi embora. Faz pacto com plantador de arroz. Aí foi embora. Né? Então, o problema não é novamente criar uma unidade de conservação. Né? Aí, novamente, o Estado ele trabalha novamente com a ideia das ideias fora do lugar. Ele traz um sistema nacional de unidade de conservação, mas ele não traz recurso técnico, ele não traz recurso humano, ele não traz investimento, ele não traz logística, ele não traz todo um conjunto necessário a validar, a fazer funcionar as unidades de conservação. Se tem unidade de conservação, por que sempre o desmatamento na Amazônia está aumentando, hein, caríssimos? Essa é uma tese de doutorado que eu estou orientando. Meu aluno está dizendo, mas se tem unidade de conservação, por que aumenta o desmatamento? Me conta. Então, alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa não está funcionando. Ou alguma coisa está fingindo que existe para dizer que não existe. Fecha a porta. Uma coisa é, então, ele está fingindo que existe para fingir que não existe. Está dando para entender? Então, eu tenho um sistema de unidade que diz o que é reserva, o que é terra indígena, o que é unidade de conservação e o que se pode fazer. Mas quando, mesmo sabendo disso, eu tenho aumento do desmatamento da queimada da Amazônia, então significa dizer que uma coisa são as coisas da lógica e outra é a lógica das coisas. As coisas da lógica é a lei, a outra coisa é a regra, é o cotidiano. Está dando para acompanhar as contradições? A questão não é o dinheiro, né, professor? Porque esse programa piloto recebeu bilhões, né, de países europeus, do Japão também, se eu não me engano. Toda a questão não é o dinheiro, aí a questão é fazer valer o processo, né? E aí, então, entra em cena uma coisa que é uma outra perspectiva de desenvolvimento. Né? Uma outra perspectiva de desenvolvimento, que é a ideia de desenvolvimento sustentável. O problema é, caríssimos, que, por exemplo, essa ideia de desenvolvimento sustentável ela não é esposada pelo bloco no poder. Porque essa ideia de desenvolvimento sustentável ela está muito associada ao desenvolvimento tecnológico, ao meio técnico-científico, sabe? A promoção da ciência, do saber, da tecnologia, da informação, da pesquisa aplicada, da pesquisa fina, da pesquisa de base. Ela está associada, o desenvolvimento sustentável está associada à Alemanha, à França, à China, a Japão, a esses segmentos. A esses segmentos, que são a sede, que são o comando dos grandes conglomerados
onde está concentrada as maiores patentes, a maior quantidade de patentes. Né? Então, eles que estão interessados, sim, na manutenção da floresta. Porque são bons? Não. Porque a floresta é uma grande biblioteca da vida que ainda não foi lida. A floresta amazônica é como se fosse uma grande biblioteca de Alexandria. E a turma já está atacando fogo na biblioteca sem antes ter lido os livros, sem antes saber o que tinha ali. E por isso, então, que o discurso de sustentabilidade ele é emanado desses países. Né? Porque ameaça a sustentabilidade da própria perspectiva de capitalismo desses países. Né? Então, essa é uma perspectiva que não é espousada pelo bloco no poder. Não é mesmo. Vejam que, mesmo tendo essa perspectiva já em curso, qual é a perspectiva que o Fernando Henrique Cardoso vai implementar? Vai implementar o programa Avança Brasil. Avança Brasil. Né? Mas eu não vou nem entrar em detalhe no programa do Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso compõe um bloco do poder, compõe um segmento do bloco do poder que é assumidamente centro-direita. Né? Então, não é estranhar que vai continuar esses projetos de desenvolvimentista. O problema é quando o Lula vai assumir que as contradições no ordenamento territorial da Amazônia vão ficar muito claras com o Lula. Né? Então, o que é que o Lula faz? Ele faz 3 coisinhas aqui. Ele faz isso aqui, ele faz isso aqui, ele faz isso aqui. Ó. Territórios da cidadania. Muito bem. Então, quando o Lula ganha, né, veja bem, o Lula, a primeira vez que se candidata é em 89. Né? Então, se vocês pegarem e olharem historicamente como é que o discurso do Lula, do Lula, ele vai se metamorfoseando, né? Então, em 89, então, ele tinha como vice um senador, João Paulo Bissol, que era do PSB, né? E parece que a coligação era PT, PSB e PCdoB. Né? Então, havia um discurso naquele momento. Não ganhou. Né? Não ganhou. Aí, muito bem, segunda eleição, perdeu para o Collor. Né? Segunda eleição, ele vai ter como vice o Brizola. Né? Vai perder. Né? Aí, quando ele perde, com o Brizola, a aliança já era maior. Aí, na terceira eleição, eu lembro muito bem, eu estava já me preparando para ir para Rio Claro para fazer meu doutorado. Isso era 2000. Aí, lá em Abaeté, eu conversando com o Neri. O Neri, que foi senador, né? O Neri, que foi senador, que era do PSOL. O Neri falou assim, olha, não, estão preparando uma aliança aí, e o Lula, uma grande frente. Aí o vice do Lula vai ser um grande empresário, né? Que é o Alencar. Né? Me esqueci o nome dele agora. É José Alencar, me parece o nome. Né? Vai ser um grande empresário, o vice dele vai ser do PL. Se eu não acredito, vai ser. Dito e feito. Ganhou a eleição. Tá? Aí, quando ele ganha a eleição, ele abandona o projeto de Brasil e passa a ter um projeto de governo. Né? E nesse projeto de governo, ele vai ter que governar para todos os setores.
Então, o que ele pede? Com os seus ministros, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para os ministros desengavetarem todos os grandes projetos de infraestrutura que eles tinham. Ministro do Desenvolvimento, das Minas e Energia, da Agricultura, ele vai pedir para desengavetar. Aí ele desengaveta esses projetos, aí o Lula pega esses projetos e chama isso de Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC. Então, onde ele vai ressuscitar o desenvolvimento na perspectiva de neodesenvolvimentismo. E não é eu que estou falando. Quem está falando é a tese do Aloysio Mercadante. A tese do Aloysio Mercadante, aí ele fala sobre o neodesenvolvimentismo dos governos Lula. Ele vai dizer que o Lula reinventa o desenvolvimentismo. Né? Então, aí o Lula ele vai pegar esses projetos e vai criar o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Aí, quando ele cria o PAC, aí começa a primeira ruptura. Porque a Marina era a ministra do Meio Ambiente. Né? E a Marina, ela advogava a ideia de desenvolvimento sustentável. Essa ideia de desenvolvimento sustentável, ela é antagônica à ideia de desenvolvimentista pregada no PAC. Porque, substancialmente, o que o PAC queria? Rodovia, energia, ferrovia, portos, aeroportos, estádio de futebol. Isso que ela vai querer. Isso se antagonizava com o PAC. Aí o que vai acontecer? A primeira ruptura do governo, Marina sai. Pá. Marina sai. Pá. Aí o que o Lula faz? Ele chama de novo os seus ministros e pega e fala assim: desengavetem todos os projetos que vocês têm aí, que são projetos de geração de emprego, renda, inclusão social. Que são projetos para aquelas populações que moram, sobretudo, na área rural. Aí desengavetaram. Aí o Lula cria, com esses projetos, o chamado Território da Cidadania. Tá? Então, aí está a essência do lulismo. Ele governa para o empresariado, mas ele também governa para quem está, ou tenta governar para quem está embaixo. Né? Tanto é que, na época do Lula, foi um período em que se generalizou, que se construiu mais universidades, se abriu mais concursos, né? Se generalizou o acesso das camadas populares ao ensino superior, né? Mas sem romper com o agronegócio, sem romper com o bloco do poder, sem nada. E eu estou dizendo isso não porque eu não votei no Lula, eu sempre votei, mas é porque a gente esperava um pouquinho mais. A gente esperava um pouquinho mais, né? Essa história. Né? Então, para entender as contradições, quem está falando das contradições do ordenamento territorial. Né? E você lembra a nossa primeira aula, a gente fala assim, não podemos compreender o ordenamento territorial se a gente não compreender a política. Se a gente não compreender o bloco no poder. Né? Muito bem. Aí eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho esse ordenamento territorial, esses ordenamentos territoriais, eles trazem uma proposição. Né? Então, eu tenho a política de ordenamento territorial, né? Essa política de ordenamento territorial, então, ela traz determinada proposição do uso do território. Né? E é muito bacana quando esses usos eles vão para o mapa. Né? Quando eles vão para o mapa. Aí, quando eles vão para o mapa, tu consegue observar, digamos assim, como eles vão observar, tu consegue observar, por exemplo, como é que essa política de ordenamento territorial ela tem uma cartografia. Ela tem uma cartografia. Né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar aqui um texto de uma pesquisadora que ela focou sobre isso. Né? E é muito interessante a cartografia que ela vai produzir. Eu espero que vocês observem.
Tá dando para ver tá dando para ver o mapinha dela? Sim, professor. Para ver, né? Então, eu vou pegar por partes, certo? Então, eu vou olhar primeiro, mirem a legenda. Olha a legenda. Ferrovias, linhas elétricas, hidrovias, gasoduto, rodovias, saneamento. Aí depois tem os pontinhos, né? Os pontinhos em verde, aeroporto, em lilás, porto, em laranja, usina termoelétrica, em vermelho, usina hidrelétrica, em azul escuro, irrigação, em azul claro, obras hidráulicas de usos múltiplos. Aí está só o ponto. À medida que o ponto se amplia, né, a quantidade, certo? Aí vamos olhar agora. Aí olha na Amazônia que tem. Né? A predominância, o que é? Ponto vermelho, certo? Vamos lá ver o que é esse ponto vermelho? Hidrelétrica, ó. Hidrelétrica. Né? Hidrelétrica. Né? Então, eu tenho ponto vermelho hidrelétrica. Vamos ver esse ponto. Tem 2 pontos laranja aqui, ó. Aqui, no Amazonas, e aqui, Rondônia. Bora ver o que é esse ponto laranja. Usina termoelétrica. Né? Aí vamos ver o que é isso aqui. Esse ponto aqui são rodovias, ó. Rodovias. Aí vamos pegar essa linha. Olha só o verde aqui. Olha o verde aqui. O que é esse verde? Ferrovias. E percebam que esse verde, ferrovia, liga aeroporto, que é um ponto verde. Olha como no Centro-Sul tem mais ponto verde de aeroporto. Né? Então, aqui é uma proposição. Né? Uma proposição de investimento do chamado PPA de 2003, que é o Plano Plurianual. E você lembra que eu falei para vocês que não tem política distribuída de base territorial? Então, todo o PPA traz uma proposição de arranjo espacial. Deixa eu ver outra cartografia, o texto dela. Depois eu vou passar o texto para vocês. Aqui, ela colocou uma cartografia das áreas prioritárias do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Né? Então, esse Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, ele vai eleger determinada região, né, para efeito de planejamento. Né? Então, ele elegeu mesorregiões. Né? Então, dá para ver aqui, no Amazonas, eu tenho a região de Tabatinga e Letícia. Né? Letícia é a cidade fronteira de Tabatinga, né? O que separa Letícia e Tabatinga é uma lombada. Uma lombada, né? Uma lombada. Né? Então, aqui é uma região prioritária. Aqui é outra região prioritária, que é do Bico do Papagaio. Né? Aqui é outra, que é do Vale do Acre. Mas reparem como chega no Nordeste, tem mais regiões prioritárias no Nordeste. E também uma área envolvendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? No Nordeste, que é a área do semiárido. Deixa eu encostar aqui a janela, porque é do latido do cachorro. No Nordeste, é o chamado Vale do Semiárido. Vale do Semiárido, aqui, ó, grande parte. Né? Então, uma outra cartografia. Né? E eu falei para vocês do território da cidadania, né? Está aqui o território da cidadania. Né? Então, no Pará, cada corzinha desse aqui é um território. Esse território ele envolve mais de um município. Quando eu falo envolve mais de um município, não estou dizendo que ele envolve a área de mais de um município. Ele pega frações de vários municípios. Né? Frações de vários municípios. Ele não pega todo o município. Ele pega frações do município. Quais as frações, professor? Aí tem vários critérios para pertencer ao desenvolvimento ao território, para construir um território da cidadania. Né? Então, um território é delimitado segundo índice de DH, IDEB,
a renda, a ocupação, uma série de critérios que tem lá no decreto de criação do território e da cidadania. Então, pego aqueles critérios que estão no decreto de criação, aí eu faço uma cartografia deles, daí eu pego os dados e vejo, aí foi traduzido para esses territórios aqui, né? Que é justamente pegar essas áreas prioritárias que necessitam de emprego, renda e inclusão social e que estão, sobretudo, no meio rural. Aí fazer um projeto para isso. Tá? Depois eu posso passar para você esse texto, que é um texto muito interessante em termos de cartografia. Qual foi o ano? Tá? Desse texto aqui? Não, é desse Territórios da Cidadania. É 2008, me parece. 2008. 2008, Território da Cidadania, 2008. Tá? Então, para mostrar para vocês um pouco dessa relação, tá? Dessa relação. Tá? Muito bem. Então, o que é que a gente viu hoje? A gente procurou ver, à luz do texto que eu passei para vocês, né, os conflitos de interesse no ordenamento territorial da Amazônia brasileira. Né? Nós vimos que esse conflito de interesse ele começa a ficar muito claro a partir da invenção da Amazônia enquanto região de planejamento, que se dá a partir da Operação Amazônica, né? E a partir daí eu tenho um bloco no poder, né, que passa a ter uma concepção de Amazônia, que nós comentamos ontem, que é baseada numa ideia de natureza enquanto recurso natural, de ideia de espaço areal e ideia de vazio demográfico. Né? Então, isso vai contrastar com a heterogeneidade de povos, populações, de modos de vida que habitam a Amazônia. Né? Então, essa operação amazônica ela vai viabilizar a chegada de investidores, investimentos, né? E eles vão tornar a Amazônia uma fronteira onde vai imperar a tensão, a disputa, o conflito, a violência e a morte, né? Contra esse estranho que chega. Né? E aí nós vamos ter dentro a partir da Sudã, eu vou ter desenrolado uma série de proposições políticas para a Amazônia, de planos, programas e ações para a Amazônia, que vão reinventar a Amazônia de acordo com o que o Bloco do Poder está. Né? Então, no primeiro momento, eu tenho o PIN, que vai, a partir da perspectiva de eixo de integração e desenvolvimento, ele vai ele vai tentar disseminar o rodoviarismo, ele vai tentar disseminar a energia elétrica como dois portadores do que se chama de desenvolvimento. Né? Então, ele vai tentar inventar a Amazônia como fronteira agrícola, ele vai tentar criar os primeiros processos de colonização à margem da Transamazônica, principalmente. Né? Então, essa é a primeira proposição. Né? Então, aí, depois eu tenho a ideia de polo de crescimento e desenvolvimento, que é onde a Volkswagen vai chegar e adquirir terra. Né? A ideia trouxe da Europa uma ideia de polo de crescimento e desenvolvimento, mas é que quando chega aqui, ela vai ser esposada pelo Estado, e esse Estado que vai tentar viabilizar esse polo de crescimento e desenvolvimento. Né? Então, foi esse segundo momento. Né? Depois vem os chamados grandes projetos, como o Carajás, né? E aí tu tens essa fase aí até mais ou menos 80, onde até o final da década de 80, onde predomina a perspectiva desenvolvimentista, alicerçada na rodovia, energia e matéria-prima. Aí entra em cena uma outra perspectiva, que é chamada perspectiva do desenvolvimento sustentável, até por conta do programa do PPG-7, por conta da Eco 92, por aí assim vai. Então, passo a ter disseminada na sociedade uma outra perspectiva de desenvolvimento que não vai ser esposada pelo Estado. Né? Porque o Estado continua os projetos desenvolvimentistas. Né? Desenvolvimentista, porque ele vai atender, sobretudo, a interesses empresariais, a interesses de empreiteiras, em grandes segmentos, empreiteiras. Né? Então, isso fica muito claro no Avança Brasil, do Fernando Henrique Cardoso, e também se fortalece com o PAC no governo Lula.
né? Então, o PAC do governo Lula ele vai mostrar muitas contradições das políticas de ordenamento para a Amazônia, porque ao mesmo tempo que tu tem o PAC, tu tens uma Amazônia sustentável. Então, ocorre rupturas dentro do PAC, né? dentro do bloco no poder do governo Lula. E também tu tem o programa Território da Cidadania, né? Então, com isso, para mostrar para vocês como que política e ordenamento territorial estão juntos, né? Como que o ordenamento territorial ele tenta traduzir as intenções do bloco do poder, ele tenta traduzir isso territorialmente. Por isso, das cartografias diferenciadas desse ordenamento territorial. Tá? Alguma pergunta, gente? Não, professor. Muito bem. Eu vou começar a explicar em parte o que eu quero. Tá? Então, desde o início, o que eu quero no sentido de que vocês depois vão começar a expor, né? Eu acho que vocês vão expor a partir de segunda. A partir de segunda. Eu vou deixar sexta-feira, eu acho, para vocês elaborarem, eu acho que o trabalho. Né? Acho que sexta-feira eu vou deixar para vocês elaborarem o trabalho. Né? Muito bem. Desde terça-feira, desde o dia 13, eu venho falando para vocês que o que a gente está fazendo é uma leitura geográfica da relação entre política e ordenamento territorial. Né? Uma leitura que procura ressaltar a dimensão geográfica. Né? Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Que vocês peguem e escolham um plano, um programa, uma política, né, de Estado, né, que tem uma dimensão territorial. Né? Pode ser o Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial, pode ser, vou colocar aqui no chat, pode ser o Programa Amazônia Sustentável, pode ser o Plano de Aceleração do Crescimento, pode ser o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, pode ser o Plano Nacional de Ordenamento Territorial, sabe o que mais? Pode ser os planos regionais, por exemplo, tem o Plano de Desenvolvimento Regional da região do Marajó. Tem isso. Tem também o Plano de Desenvolvimento Regional da região do Xingu. Tem isso também. Tá? Tem. Então, é pegar um plano desses daí e vocês vão tentar ler ele geograficamente. O essencial não é o que ele diz, mas o essencial é vocês tentarem ler ele geograficamente. O que significa? Significa tentar observar qual é o entendimento, qual é a concepção de espaço, qual é a concepção de espaço, ou de território que está presente ali. Como o bloco no poder está presente ali. Como há o diálogo, existe diálogo com a sociedade civil, tá? Quais são os prováveis riscos e impactos desse plano? Qual é a ideia de recurso natural que está presente aí? Ou melhor, qual é a ideia de natureza que está presente aí? Tá? Qual é o sentido de desenvolvimento que está presente ali? Qual é a vocação que se propõe ali? Então, são essas coisas que eu gostaria que ficassem destacadas na exposição.
E não aquele negócio, o programa foi criado no dia tal, o objetivo dele é esse, a meta dele é essa. Não, isso não é o fundamental. O fundamental é dizer assim, olha, o PAS, Programa Amazônia Sustentável, ele vem baseado numa concepção de espaço dessa maneira. Isso pode ser visto nessa parte aqui do programa, quando ele fala isso aqui. Olha, ele vem baseado numa ideia de natureza que ressalta esse aspecto. Isso pode ser visto aqui nessa parte. Para entender? Não pensem que vocês vão esgotar o tema. Ninguém vai esgotar nada. Isso se chama exercício. Então, da mesma maneira como o caboclo não perde 10 quilos quando ele vai na academia só num dia, da mesma maneira vocês não vão querer achar que vocês agora vão ser analistas de ordenamento territorial só por conta que pegaram 2, 3 aulas. Isso aí é absurdo, não é? Isso se chama exercício. Exercício significa exercitar o ato de errar, porque sem erro não tem acerto. Então, pode tirar essa história de querer acreditar que vai fazer o trabalho da vida, porque não vai fazer. Não é? Porque fazer um trabalho não é dar um show. Fazer um trabalho é expor nossas limitações. Então, pode tirar esse chicotinho das costas, que não é isso que vai valer. Estou sendo claro? Sim, professor. Então, no caso, vai ser a partir de segunda? Não, eu vou dar uma pensada com vocês. Né? Amanhã a gente tem aula? Isso que eu ia perguntar para vocês. Professor, eu ia perguntar para o senhor também, porque amanhã é feriado. Então, amanhã a gente não tem, então. Amanhã a gente não tem. Tá? O que é que eu gostaria? Então, que vocês aproveitem amanhã, então, para pensar uma coisa. Obviamente, vocês vão se reunir, pensar quem vai ser o trio ou quem vai ser a dupla. Não pode ser individual, tá? Ou em trio ou em dupla. Por quê? Porque senão vai começar a ficar repetitivo o negócio. Né? Aí, segundo, foquem qual é o plano que vocês vão analisar. Aí, na quinta-feira, a primeira parte vai ser já para eu ter um mapeamento. Então, a primeira parte, Manuel, tu vai fazer com quem a tua exposição? Eu vou fazer com o Marcos. Qual é o plano, a política que vocês vão focar? Vai ser essa aqui, para eu anotar, tá bom? Ok, professor. Alguma pergunta, gente? Professor, bom dia. No caso de não encaixar os números nos grupos, número de pessoas nos grupos, tem como adicionar mais um membro que está restando no grupo? Por exemplo, mais um quarto. Tem como adicionar um quarto membro no grupo caso haja uma pessoa sozinha? Pode ser, não tem problema. Não vou criar obstáculo. Tá? Não vou criar obstáculo. O que é que eu ia mencionar para vocês? Assim, o que eu estou pedindo, vocês têm condição de executar ou eu estou pedindo algo que nunca foi pedido para vocês, ou algo absurdo? Não, professor, acho que dá sim. Acho que dá para fazer sim. O que vocês receberam até agora, vocês acreditam que têm condições de executar isso? Eu acredito que sim, professor. A gente, em questão de apresentação, é a primeira vez que a gente faz pelo Meet. Mas as outras atividades foram relatório, escrito, foram mais escritos mesmo que a gente enviou. Mas eu acredito que não tem nenhum impedimento não sobre essa apresentação pra gente. Os outros foram estilo questionário. Aí com o senhor é a primeira vez que a gente vai fazer seminário pelo Google Meet. Mas eu acredito que dê certo. Então tá. Eu peço que vocês assinem a frequência, tá? Assinem a frequência, né? Isso é importante, né? Outra coisa também que eu ia mencionar para vocês. Vocês podem trabalhar bem assim, olha. Podem trabalhar um ou dois aspectos. Então, eu vou focar no PAS, o entendimento que eles têm de espaço e o entendimento que têm de natureza. Vou focar no PAS, o entendimento de bloco no poder, o sentido. Não precisa fazer tudo aquilo. Tá entendendo? Mas eu gostaria que dois aspectos, pelo menos, fossem ressaltados. Mas isso eu vou falar melhor no próximo encontro. Tá? Todos assinaram o chat?
Porque a minha ideia desse trabalho não é punir ninguém, então, não é premiar ninguém, a ideia é verificar, né? Verificar o que é que vocês estão observando, né? Verificar o que é que estão observando. Né? Como muitos colegas já pediram para vocês escreverem, e creio que ninguém pediu para vocês falarem, eu estou pedindo para vocês falarem. É isso. Então tá, caríssimos, eu vou depois disponibilizar esse texto aqui que eu coloquei para vocês aqui os cartogramas, e também vou disponibilizar as duas aulas, tá? A de ontem e a de hoje, assim que a internet fica boa. Tá? Então, a gente se vê na quinta, vou encerrar a gravação. No demais, se cuidem, tentem ficar saudáveis.